Olá, boa tarde, alunos. Vamos lá, quarto ano B. Hoje é quinta-feira, 18 de março de 2021. A nossa aula hoje será de História. A nossa leitura, a Pro vai retomar o livro Malala, a menina que queria ir para a escola. E o conteúdo será sobre os processos migratórios em diferentes tempos e espaços. A nossa habilidade é identificar as motivações dos processos migratórios em diferentes tempos e espaços e avaliar o papel desempenhado pela migração nas regiões de destino. Pegue o seu caderno, lápis, a borracha, faça o cabeçalho, coloque a data de hoje, acompanhe, faça as anotações e a atividade que a Pro vai propor lá no final da aula, ok? Então vamos lá. Só relembrando, né, que a Pro está lendo para vocês 2 vezes por semana a história da Malala, a menina paquistanesa que queria ir para a escola. Retomando então a leitura, vocês se lembram que quem está contando a história da Malala é uma jornalista, né? Que foi lá no país dela, no Vale de Suá, onde ela morava, e está, né, relatando o que foi que ela viu lá. A Grand Trunk Road é uma antiga rota de comércio entre Emirados, reinos e impérios, por onde trafegam coloridos caminhões típicos do Paquistão. Foi construída por ordem de um pastum, Sher Khan, o Rei Leão. Dizem que ele ganhou esse apelido depois de matar um leão de verdade, com as próprias mãos, na floresta de Bihar. O trecho de estrada até o Vale de Suá é recortado por túneis longos e escuros que perfuram as montanhas, abrindo o caminho. Curvas sinuosas comprimem-se entre o vale profundo, tão profundo quanto um abismo, e enormes penhascos de rochas escarpadas. Dizem que nessa faixa espremida aconteceram mais batalhas que em qualquer outra parte do mundo. Os pastuns teriam conseguido expulsar seus inimigos em todas elas. Por isso, deram a essas terras o apelido de Cemitério dos Impérios. No alto das montanhas e para lá das curvas, onde a estrada encontra a nascente do rio e o ar mais fresco, fica a cidade onde Malala nasceu. Chama-se Mingora e é a maior do Vale de Suá. Quando nos aproximávamos da chegada, soldados nos pararam. Eles controlam a entrada e há muitos deles nas ruas atrás de barricadas, de sacos de areia, no alto de torres de vigilância e em tanques, como numa zona de guerra. Esperei em uma tenda, enquanto Ejaz mostrava ao militar a carta do comando do exército que nos autorizava a entrar no vale. O sol forte fazia o posto parecer um acampamento beduíno no Saara. Siga, disse o soldado sisudo, mas avisou: não saia da área de cerco do exército, é muito perigoso. Sana nos esperava no centro da cidade, onde coloridos riquixás, carros de boi, de rodas rangentes e pastores de ovelhas dividem o espaço com os carros. Ele vive em Kanju,
do outro lado do rio Suá. Fica fora do cerco de exército, onde eu não poderia ir, portanto. Mas, como eu disse antes, os jornalistas, assim como as crianças, adoram fazer o que não podem. Então, seguimos em frente. Era fim de tarde e logo o vale foi engolido pela sombra do pico de Falaquissair. Pode ser visto de qualquer ponto. Tem o topo nevado o ano inteiro e a 6.257 metros em direção ao céu mais azul que eu já vi. Na beira do rio Suá, moradores aproveitavam os últimos raios de sol para coletar pedras para construir suas casas. Assim são feitas as moradias do vale, com pedras de rio equilibradas umas sobre as outras, como há milênios. Eu observava distraída a linda paisagem ao atravessarmos a ponte, até que o carro parou. Um soldado armado lançou holofotes em minha direção, aproximando o rosto até bater com o capacete na janela. O clima havia esfriado lá fora e seu bafo quente desenhava nuvens de vapor no vidro. Beduíno quer dizer povo árabe que vive no deserto. Saara é conhecido como Grande Deserto, com 9.004 milhões de quilômetros quadrados, quase o tamanho da China ou dos Estados Unidos. Cobre de norte da África até o Oriente Médio. Suas dunas chegam a ter 180 metros de altura. Rickshaw é um pequeno veículo de 2 ou 3 rodas puxado por um homem, a pé ou de bicicleta, muito comum no Oriente para o transporte de pessoas. Sentada no banco de trás, eu vestia um shalwar camês e tinha o rosto coberto por um longo véu, que deixava só meus olhos de fora. É assim que se vestem as mulheres no Vale de Suá. Elas nunca mostram o rosto nas ruas. Você sabia? Faz parte da cultura local. Os guardas acharam que eu era uma delas e nos deixaram seguir. Estacionamos o carro na frente do único mercadinho, com a luz acesa em todo o bairro, e continuamos o caminho a pé, na escuridão, por estreitas vielas, desenhadas pelos muros altíssimos das casas. Um sinal da violência, eu pensei. O caminho lembrava um labirinto de verdade, daqueles feito que a gente se perde e nunca mais, se perder, nunca mais vai sair. A lua ainda não tinha nascido para ajudar a iluminar os nossos passos e seguíamos sana pelo som da sola gasta de seus sapatos, arrastando no chão de terra batida. Vira aqui, vira ali, não chegava nunca. Estava tão escuro que comecei a ficar com medo, até que Sana parou bruscamente e disse: "Chegamos, é aqui." Eu não conseguia enxergar nem mesmo o rosto dele, quando os meus olhos se acostumaram com a escuridão. A silhueta de uma ruína se desenhou devagar na penumbra. Esta é a minha casa. Foi bombardeada na última batalha do Suá. Bombardeada? Aquela era a casa onde eu iria ficar hospedada? Por que bombardeada? Perguntei. Porque meu irmão é um talibã. Um tali o quê? Eu devo ter ficado tão branca que meu rosto se iluminou no negrume da noite. Ao ver meu espanto, Sana soltou uma ruidosa gargalhada. Não se preocupe, ele foi preso pelos militares. Vamos, depois explico. Caminhamos por mais 50 metros na direção de um beco sem saída.
e entramos à direita, por uma portinhola. Ali ficava uma ugeira reunidos, em torno de um fogareiro a gás, e estavam 4 homens sentados em camas de trançado de palha, com as pernas dobradas sobre a trama, como se estivessem direto no chão. Um costume dos homens das tribos pastuns. Quando nos viram aparecer na porta, eles se apressaram em esconder suas armas, sob os cobertores de flores com que se cobriam. Tinham no colo pistolas e fuzis. Eu nunca tinha visto tantas armas. Àquela altura, eu tentava me lembrar de como tinha chegado até ali. Se tivesse seguido o exemplo de João e Maria, na história que li quando era criança, teria marcado o caminho com migalhas de pão. Assim, saberia como escapar. Mas e agora? Como poderia fugir? Para onde? Fiquei paralisada pelo medo e não consegui pensar em mais nada. Essa história continua. Então, até aqui, vocês estão vendo a chegada, da jornalista que quer chegar até a casa de Malala. E antes disso, ela passou por alguns momentos tensos, Por quê? Porque lá no Paquistão a cultura é bem diferente da nossa, principalmente em relação às mulheres. Então, ela precisou se disfarçar como se fosse uma mulher paquistanesa e ela está sendo assessorada, por um morador de lá. Vamos ver o que vai acontecer. Amanhã a Pro continua mais um pouco dessa história, ok? Bom, a nossa aula, a Pro falou que é de história e a gente vai falar um pouquinho do que é migração. Já ouviram falar esse nome? Migração? O que é uma migração? Migrar, é um movimento de entrada ou saída de um indivíduo ou um grupo de indivíduos. Então, migrar é sair ou entrar em algum lugar. A palavra migração, ela tem, 2 jeitos de se escrever. Então, olha só, emigração com E é o movimento de saída. Quando eu saio do meu local e vou para um outro país, por exemplo, eu estou emigrando, É o meu movimento de saída. Olha aí, eu estou saindo do meu país e indo para outro. Quando eu estou entrando em outro país, eu estou imigrando, Porque eu estou entrando, então eu vou ser uma imigrante, tá bom? Bom que vocês tenham aí essa noção de o que é imigração e o que é imigração. Mas vocês sabem quais são os motivos que levam alguns povos a migrarem de suas regiões, Então, olha só. Algumas dessas situações podem ser por trabalho, A pessoa quer arrumar um trabalho melhor, então ela sai da sua cidade, do seu país e vai para um outro local para poder trabalhar. Por exemplo, no Brasil, uma época as pessoas do Nordeste vinham muito para São Paulo à procura de trabalho. Aqui também, muitas pessoas mudaram para nossa região por conta de trabalho oferecido pelas usinas que tem aqui por perto, Por estudo, às vezes as pessoas querem sair dos seus lugares, das suas cidades, até mesmo de seus países, para estudar, Para conseguir um pouco mais de conhecimento, Mas também as pessoas podem sair por conta das guerras, Então, o país delas, por exemplo, entram em guerras e elas, com medo de morrer, acabam, indo embora desses lugares, acabam migrando. Também podem sair por conta de desastres naturais.
acontece alguma tragédia natural, né? Um tsunami, um terremoto. Então, aquele lugar, aquele ambiente não é mais seguro e as pessoas também acabam migrando para outros lugares. Pela situação econômica, né? Ou de repente naquele lugar é muito difícil de se trabalhar, de se viver, mesmo que a pessoa não tenha um trabalho registrado, mas ela não tem, né, muitas oportunidades de querer, né, fazer aí a sua vida, ganhar um dinheirinho. Então, economicamente, elas procuram um outro lugar para viver aí melhor. Também pode ser por crescimento profissional. Às vezes a gente, né, precisa crescer profissionalmente, vai mudar de uma cidade para outra, de um país para outro, porque está pensando aí que pode ter um crescimento profissional maior, né, na sua área de atuação, ok? E aí, ó, eu queria que vocês olhassem para essas fotos, né, porque elas também representam, né, algum tipo de migração. Então, as pessoas também podem sair dos seus lugares para procurar uma qualidade de vida melhor. Por exemplo, esses monges budistas aqui, eles se isolam, né, na Índia para poder estudar, fazer meditação, né? Então, acabam saindo dos seus lugares também, tá bom? Aqui, ó, os imigrantes, né, os alemães, vieram de um outro país, procuraram oportunidade aqui no Brasil, se instalaram aqui. Tem uma região no sul que eles vivem lá em grande maioria e todos são descendentes, né, de alemães. Mas existe, né, uma migração que não é uma migração legal. Então, olhem para essa imagem. O que vocês estão vendo? Ela é uma imagem antiga, foi pintada por um pintor muito famoso chamado Jean-Baptiste Debré. Essa cena, talvez vocês vão se lembrar, não é verdade? Mas ela retrata que momento no Brasil? Ela retrata a vida dos negros quando eles chegaram no Brasil. Então, o que eu tenho nessa imagem? Eu tenho um casal, né, de pessoas brancas que estão comendo, sentadas à mesa, e ao chão eu tenho duas crianças que estão recebendo comida, mas elas não estão sentadas à mesa, elas estão no chão recebendo aquilo que os que estão na mesa estão dando para ela. E ao longe eu tenho duas pessoas, né? Até três, tem mais uma aqui no cantinho, né? Que funcionam como quem? Como empregados. Mas na verdade, nessa época, eles não eram empregados, eles eram escravos, certo? Então, é um período muito triste na história do Brasil. Como vocês acham que foi a vinda dos africanos para o Brasil? Já ouviram falar em navios negreiros? Olha só essa foto. Olha só essas pessoas como estão. Elas estão bem vestidas? Não, né, Pro? Elas estão quase nuas, né? E como elas estão? Algumas, né, deitadas no chão, né, trepadas aqui em cima, ó, nesses puleiros aqui de madeiras, né? Elas estão amontoadas. Então, esses navios negreiros eram que traziam os africanos, os negros para o Brasil. Será que eles queriam vir para cá? Vocês acham que eles queriam, de fato, migrarem para o Brasil? Ou será que essa migração, né, foi forçada? O que vocês acham? Então, olha, aqui representa, né, o épico Navio Negreiro do poeta Castro Alves. E nessa pintura, o que vocês estão vendo? Essa aqui já é uma outra pintura, também do Debré, onde ele está retratando soldados índios da província de Coritiba, escoltando prisioneiros nativos.
E olha só, aqui são os índios, né, que moravam nas terras brasileiras quando Portugal invadiu, né, as terras do Brasil. E o que vocês pensam? Será que os índios aceitaram? Será que eles gostaram? Será que eles se rebelaram? Ou será que eles foram capturados? Essa imagem deixa bem claro, né? Que eles foram capturados, famílias inteiras. Olha, o pai, a mãe, as crianças, né? Pelos soldados. Então, nessas fotos que a Pro mostrou para vocês, né? Nós chamamos de deslocamento forçado, ou seja, uma migração forçada. Os índios deixaram o seu país de origem, que é a África, para vir ao Brasil, capturados, né, pelos portugueses. E os índios que aqui moravam, né, eles moravam lá no seu território, nas suas tribos, e eles também foram forçados, né, a viver de uma maneira completamente diferente daquela que eles viviam. E eles foram tirados de determinados lugares para outros lugares, né, que eles não estavam acostumados. Outro deslocamento forçado que temos exemplo na história do mundo, né, foi o deslocamento do povo judeu em 1944, por conta, né, da perseguição dos nazistas, que perseguiu e matou todo o povo judeu na época, né? Então, é outro fato triste, né, da humanidade. Mais para frente, vocês vão conhecer toda essa história, né, estudando história aí ao longo do aprendizado de vocês nas outras séries, mas esse também é um fato muito triste. Também chamamos de deslocamento forçado, tá? Olha só. Então, esses povos, né, os africanos, né, todos que vieram para o Brasil, apesar de serem forçados, eles vieram para nosso país, para nossa cultura, mas de alguma forma, alguma coisa legal eles trouxeram para nós. Então, a atividade que a Pro vai propor é uma pesquisa. Nessa migração forçada, liste características da nossa cultura que foram influenciadas pelo povo africano, tá bom? Então, olha só, nós sabemos que nós somos uma mistura de raça, português, o indígena e o africano. Essa é a nossa base, né? Então, os africanos vieram para o Brasil, mesmo forçados, mas eles trouxeram uma contribuição cultural. Então, assim, vocês vão pesquisar na culinária, o que foi que eles trouxeram para nós? O que nós temos na culinária que foi influência do povo africano? Tem alguma coisa que vocês pesquisem aí, que vocês vão achar? Vocês vão escrever aqui. Pode ser 1, 2, 3, quantas vocês acharem. No idioma, nas palavras que nós falamos hoje, quais são as palavras que nós temos, né, de origem africana? Existem várias palavras que nós falamos, né, que é de origem do povo africano. E na arte, quais são? Vocês também vão fazer essa pesquisa e vão achar, tá? E na música? A música também. Nós temos várias músicas aí, né, que foram de origem africana, tá bom? Essa atividade é o que vocês vão fazer no caderninho de vocês. Se quiser fazer o quadro assim que nem a Pro fez, pode fazer. Se não, faça, escrevam culinária, 2 pontinhos e na frente vocês vão fazendo, né, o que vocês pesquisaram e encontraram. Depois, né, vocês vão fazer a mesma atividade, tá? Só que agora a contribuição é do povo indígena, tá?
Então, lá é africano, aqui é indígena. Vocês vão pesquisar do mesmo jeito. O que é que na nossa culinária que é de origem indígena? Que foram os índios que nos ensinaram? Que palavras nós falamos no nosso idioma, né? No nosso português brasileiro, que foi originada dos indígenas? Na arte, né? Que nós temos aí na nossa arte, também que foi originário do povo indígena. E na música, tá? Então, assim, essa atividade é uma pesquisa que você pode pedir ajuda aí para o papai, para a mamãe, para os irmãozinhos, para alguém que você tenha mais confiança, tá? Pode pesquisar no Google? Claro, né? Vai lá no Google e pesquisa e aí você vai fazer bem legal, né? E vai colocar a foto para corrigir, tá bom? Então, essa é a nossa aulinha de história, porque a gente vai, a semana que vem, começar a estudar nos nossos livros de história, de geografia, de ciências. Então, nós precisamos introduzir essa atividade com vocês. E nós estamos começando pela parte, né, que fala da nossa cultura, né? Nós somos uma cultura de mistura, né? Nós somos uma grande nação, cuja história foi construída pela mistura de muitos povos. Não só essas, né? Como muitas outras que ao longo do ano a gente vai estudar. Tá bom, crianças? Por hoje é só. Até amanhã e beijos da Pro.